Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Galvão e eu sou advogada aqui na RGL Advogados. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Bom, na interrupção do contrato de trabalho, há a sustação das principais obrigações do empregado. Porém, esse empregado ele vai manter a sua remuneração. Na suspensão do contrato de trabalho, há a sustação das obrigações do empregado e empregador. O empregado não vai receber a sua remuneração durante a suspensão do seu contrato. Em ambos os casos, tanto na interrupção quanto na suspensão do contrato de trabalho, são mantidos o vínculo empregatício ali. Não são hipóteses de rescisão ou extinção do contrato de trabalho, nem a interrupção nem a suspensão, são coisas diferentes. E é importante a gente saber também que na interrupção é contado o tempo de serviço e permanece o recolhimento do FGTS. Já na suspensão, em regra, não é contado o tempo de serviço e não há a necessidade do recolhimento do FGTS. Há exceções a essa última regra. Por exemplo, quando o trabalhador ele é afastado para prestar o serviço militar obrigatório ou por conta de acidente ocorrido ali no trabalho. Em primeiro lugar, eu vou citar para vocês algumas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, algumas hipóteses de quando o empregado não trabalha, mas ele mantém a sua remuneração. A primeira que eu vou citar aqui para vocês é chamada de licença-nojo, e ela está prevista no artigo 473, inciso 1 da CLT, que dispõe assim: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. O inciso 1 diz assim: até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarado em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então essa aí é a licença-nojo, que é no caso de falecimento. Segunda hipótese que a gente pode citar é a licença-gala. Ela está prevista no artigo 473, inciso 2 da CLT. Diz assim: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, inciso 2, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Mas claro que se o empregador ele quiser, pode conceder mais dias ali para a pessoa. Em terceiro lugar, a gente pode citar a licença paternidade. Ela está prevista no artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. E esse artigo, ele determina que o prazo da licença paternidade é de 5 dias, tá? De 5 dias a licença à paternidade. A gente pode também citar a licença maternidade. É a quarta hipótese que a gente pode citar aqui. Ela está prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal. Também está prevista ali nos artigos 392 e seguintes da CLT. Dispõe assim o artigo 392 da CLT. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. É legal a gente ressaltar a Lei número 11.770 de 2008. Essa lei criou o programa Empresa Cidadã. E conforme o artigo 1º, incisos 1 e 2 dessa lei, esse programa ele é destinado a prorrogar por 60 dias a duração da licença maternidade, prevista no inciso 18 do caput do artigo 7º da Constituição Federal, e por 15 dias a
duração da licença paternidade, nos termos dessa lei, além dos 5 dias estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Dessa forma, as empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã poderão ampliar os dias de licença paternidade e os dias de licença maternidade. A quinta hipótese de interrupção que a gente pode citar aqui é a doação voluntária de sangue. Está prevista lá no artigo 473, inciso 4 da CLT, que diz assim: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Uma sexta hipótese que a gente pode citar também é o comparecimento em juízo. Segundo o artigo 473, inciso 8 da CLT, diz assim: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Interessante também a gente mencionar que são causas de interrupção, por exemplo, as férias, o descanso ou repouso semanal remunerado, o feriado, entre outras hipóteses que a gente tem de interrupção. Agora eu vou citar para vocês algumas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, quando o empregado não trabalha e também não mantém a sua remuneração. A primeira hipótese que a gente pode citar são faltas injustificadas. Então, se o empregado ele faltou sem motivo, a empresa pode descontar o dia do salário dele. A segunda hipótese é greve. Em regra, a greve é suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador não recebe pelos dias em que ficou de greve. Mas, muitas vezes, um dos temas negociados na greve é o próprio pagamento dos dias de paralisação. Então, se for acordado o pagamento dos dias de paralisação, a suspensão ela se torna interrupção, ou seja, há o pagamento durante ali a paralisação. Terceira hipótese seria o intervalo intrajornada, que é de refeição e descanso, e o intervalo interjornada, entre um dia de trabalho e outro. Então, o trabalhador ele não vai receber por esse período. Quarta hipótese seria a suspensão disciplinar. Então, a suspensão disciplinar é uma penalidade ou sanção imposta pelo empregador. Nesse caso, o empregado não presta serviço e também não recebe salário nos dias de suspensão. É importante a gente destacar que, segundo o artigo 474 da CLT, a suspensão do empregado pode durar somente até 30 dias. Uma quinta hipótese de suspensão é a prisão do empregado antes do trânsito em julgado. Nesse caso, o contrato de trabalho do empregado pode ser suspenso. Porém, se houver uma condenação do empregado transitada em julgado, ou seja, que não há mais possibilidade de recurso, e se não houver a suspensão da execução da pena, essa pessoa ela pode ser demitida por justa causa, conforme o artigo 482, a linha D da CLT. A gente tem, entre outras hipóteses, de suspensão do contrato de trabalho e entre outras hipóteses também de interrupção do contrato de trabalho. E se você gostou desse tema e gosta dos nossos vídeos aqui no canal da RGL Advogados, deixa aí o seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você quiser saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida, estamos à disposição aí para conversar com você, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!